Bandeirantes, acontece as eleições nos Estados Unidos, está chegando a hora. Narley Rezende está conosco. Fala, Narley. Aproximadamente 60 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano, quase o dobro do número registrado na eleição passada. A expectativa é de que até o fim do dia 3 de novembro, data final da eleição, mais de 150 milhões de americanos votem, fazendo do pleito o de maior participação popular da história. Nos Estados Unidos, o que importa no resultado final das eleições são os delegados de cada estado. Quando um dos candidatos tem mais votos naquela unidade da federação, ele leva todos os delegados da região. Como os estados têm números diferentes de delegados, é possível que um candidato vença a eleição e não seja necessariamente o mais votado. Neste século, isso só aconteceu com Donald Trump na eleição passada e com George Bush Filho no ano 2000. Esse sistema faz com que as campanhas se concentrem nos estados pêndulos, ou swing states, que costumam ter eleitores indecisos. E aí, várias questões relacionadas ao pleito da próxima terça-feira. A revista The Economist declarou apoio a Biden, mas dizendo que não tem nenhum milagre, não tem cura milagrosa para tudo que acontece nos Estados Unidos. E o repique da Covid em locais-chave lá nos Estados Unidos que podem colocar uma pá de cal em pretensões de Donald Trump, Saidan. Aí depende muito de como cada eleitor interpreta o que está acontecendo, se é culpa do presidente, se é culpa do governador, se é culpa do prefeito, se é culpa da população. As interpretações não são a mesma, né? As mesmas para todo mundo, não há uma unanimidade. A responsabilidade é do Trump. Muita gente pode entender que é do governador local, do major, né? Do prefeito local, ou da própria população, que não estaria respeitando algumas recomendações e até regras, né? Agora, é claro que para quem está no poder é sempre uma péssima notícia o fato de que um problema não está sendo resolvido, né? É simples. Há repiques em diversos estados-chave. Estados que podem definir a eleição. Porque aquele negócio, quando você pega o mapa dos Estados Unidos, então você tem, na verdade, 51, né? 51 estados, porque tem o Havaí. E o Alasca, claro, já considerado como tal, né? E além disso, vale notar que alguns estados são decisivos, só que já tem dono. Por exemplo, Califórnia. Califórnia é o estado que tem mais habitantes, então é o estado que tem mais delegados. São 538 delegados. A Califórnia sozinha tem 55, mais de 10%. E a Califórnia vota democrata. Há tempos ela tem votado democrata. Nova York é junto com a Flórida, né, são 29 delegados. E entre eles e a Califórnia está o Texas. Nova York vota democrata. O Trump, em 2016, ganhou no Texas e na Flórida. Perdeu na Califórnia e perdeu em Nova York. Isso ele já sabe que vai perder. A Flórida, ele tem chance de ganhar. A diferença é mínima, empate técnico, mas ele tem chance de ganhar. E os hispânicos na Flórida votarão, segundo as pesquisas, no Trump, majoritariamente. No Texas, são 38 delegados. E aí, os republicanos geralmente ganham no Texas. Este ano, essa é a notícia ruim para o Trump, há um empate e em algumas pesquisas o Biden acima da diferença da chamada margem de erro. Então o Texas é um problema. Ele ganhou em 31 estados em 2016. A Hillary ganhou em 20. A Hillary teve mais votos, principalmente por causa da Califórnia e Nova York, né? A Califórnia é o que mais tem eleitores, Nova York, junto com a Flórida, só perdendo para Texas e Califórnia. Agora, só 2 estados, Ronald, não adotam o princípio vencedor leva tudo. Só Nebraska e Maine. Só que os dois juntos são 15 delegados. Maine 10, Nebraska 5 delegados. Então, ali é uma divisão proporcional. Os outros todos, se você tiver um voto a mais, você leva tudo, não é? E daí a diferença. Às vezes você tem uma diferença de 1.000 votos. Olha que coisa insignificante em um estado. E o outro candidato tem 1 milhão de votos a mais em outro estado. Só que onde você teve 1.000 votos a mais, você leva tudo. O que aconteceu com o Bush, que levou a Flórida.
não é? Então, ali, para você ter uma ideia, a diferença entre Bush e Gore na Flórida foi muito pequena. Muito pequena. E, no entanto, o Bush levou a Flórida depois da recontagem. Essa história de ter mais votos populares e não ganhar a eleição só aconteceu 5 vezes em toda a história dos Estados Unidos. 4 delas no século XIX. Então, é raríssimo acontecer. E exatamente na última eleição aconteceu, né? Mas é raríssimo acontecer. Então, as pesquisas são relevantes e mostram essa vantagem do Biden. Agora, com relação a The Economist, no Brasil, na América do Sul, ainda tem essa história de a Economist, que é um baluarte do liberalismo. Não é mais, faz tempo. Faz tempo. Até porque um liberal de verdade não faz loas a um ditador, como a Economist fez ao Xi Jinping. Porque liberalismo não é só liberalismo econômico. O liberalismo pressupõe liberdade, não apenas liberdade de investimento, não apenas liberdade de comércio, mas liberdade de pensamento, de expressão. Então, quando a Economist escreveu loas ao Xi Jinping, ela perdeu qualquer autoridade como veículo do liberalismo. Não é mais. Não é mais, né? E quando a gente pega aqui o editorial, diz que Trump pegou o país dividido em 2016 e que o país agora está mais infeliz e mais dividido. Pegou o país infeliz e dividido e agora está mais infeliz e mais dividido. Esse mais infeliz, qual é o termômetro da Economist? Porque a pandemia, claro, produziu infelicidade. Ainda mais no país onde mais morreu gente em razão da pandemia.